Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: Como vencer o desânimo. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 2, e eu vou ler do versículo 17 ao 20, que diz assim: Então eu lhes disse: Bem vedes vós o triste estado que estamos, como Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Eles disseram: Levantemo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: O que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Até aí. Irmãos e irmãs, sempre há esperança. Às vezes é difícil crer. Todos nós sofremos períodos de desânimo. E Jesus trata do assunto dentro do contexto da oração. Está escrito em Lucas 18:1. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Nações inteiras podem perder a esperança. Isso aconteceu, por exemplo, com Israel e Judá, exatamente quando foram invadidas pelos inimigos. Os babilônios destruíram a cidade santa de Jerusalém, saquearam suas glórias e levaram seu povo como escravos para uma terra distante. E parecia que o povo escolhido de Deus havia perdido tudo: a terra, o orgulho, a identidade de nação eleita para um destino especial. Pois agora os filhos de Deus estavam dispersos pelas nações. Esses foram os tempos mais difíceis, tempos de lamentação, lágrimas e silêncio. Mas sempre há esperança. Quando Ciro Persa chegou ao poder, permitiu que os exilados judeus voltassem para a terra deles. Na época em que os primeiros judeus retornaram e o templo foi reconstruído, temos os exemplos do sacerdote Esdras e do administrador Neemias. Esdras era o sacerdote dos desesperançados e Neemias o reconstrutor dos sonhos fracassados. E este tem uma lição libertadora acerca da renovação da esperança a partir dos escombros do desânimo. Neemias chegou diante de uma situação caótica, mas reanimou a comunidade e começou imediatamente a operação de reconstrução. Com os muros em ruínas, o povo de Israel não podia se dar ao luxo de dormir em paz. Assaltantes das províncias vizinhas atacavam à noite e deixavam os israelitas desanimados e temerosos. Os israelitas estavam sob constantes ataques de todos os lados. Sambalat e os samaritanos pelo norte, Tobias e os amonitas pelo leste, Gesem e os árabes pelo sul, e os asdoditas pelo oeste. Neemias 4:8 conta que todos esses fizeram uma espécie de aliança do mal para pressionar os trabalhadores empenhados na construção e usavam as armas do medo e do desânimo. Mas Deus fortaleceu Neemias de uma forma poderosa e dia após dia o trabalho avançava. Na metade do caminho surgiu uma nova onda de desânimo por rumores acerca de saqueadores e destruição. Neemias percebeu que precisava lidar com a mentalidade do seu povo,
através de princípios que não mudaram. Por isso, em primeiro lugar, precisamos reconhecer o desânimo. O projeto de construção exigia 52 dias de trabalho pesado. E com um mês de trabalho, os trabalhadores haviam concluído a metade e a fadiga os derrotava. Quando a energia diminui, o mesmo acontece com a coragem. Com certeza, todos já passamos por isso. Trabalhar nos finais de semana, limpar a casa o dia inteiro, ajudar os filhos na lição de casa. Durante certo tempo, você resiste. Todavia, mais cedo ou mais tarde, suas limitações te derrubam. Quando você excede os seus limites, começa a ficar irritado, tenso e melancólico. Esse é o momento que Satanás ataca. E foi exatamente o que ocorreu em Jerusalém. O povo estava fatigado, desanimado e frustrado. O versículo 10 do capítulo 4 de Neemias mostra que os israelitas se frustraram com o interminável entulho de construção. No final do dia, quase desfaleciam de exaustão. E na manhã seguinte, quando voltavam ao trabalho, parecia que nada havia sido feito. Era como se os escombros tivessem vida própria e se multiplicassem. Os judeus estavam esgotados. Não conseguiam imaginar a cidade reluzente e só viam os escombros. Neemias 4:10 ensina que os trabalhadores já não tinham mais força, estavam fatigados e ainda havia muito entulho, que é a frustração. Por nós mesmos, não conseguiremos reconstruir o muro. Aí está o fracasso. Com isso, os israelitas deixaram a construção e declararam o seu fracasso. Estamos cansados, exaustos, não conseguimos mais fazer isso. Foi uma boa ideia, mas já estamos nisso há um mês. Não aguentamos mais. O discurso negativo é contagioso e contamina toda uma comunidade. Quando as coisas não vão bem, começamos a acreditar nas mentiras do inimigo e murmuramos. Não consegui fazer nada, sou um fracasso. Os trabalhadores, como eu disse, já estavam cansados. E ainda tinham os vizinhos que os ameaçavam de morte. Nada como uma palavra negativa para atrapalhar o trabalho do povo de Deus. Talvez as palavras amargas de outros no seu local de trabalho ou mesmo em casa estejam lhe corroendo o espírito. Quem sabe, a pessoa se divertindo com seu medo até deixá-lo desanimado. Mas nós precisamos reagir ao desânimo. Precisamos clamar ao Senhor. A maioria das pessoas espera esgotarem todas as alternativas para depois apelarem a Deus como último recurso. Mas quando começar o desânimo, aproxime-se do Senhor e peça que lhe ajude a ordenar os problemas. Continue a obra que Deus lhe deu para fazer. Porque a nossa reação imediata à adversidade é desistir? As pessoas abandonam a igreja, largam o emprego, desistem do casamento. Tudo porque encontraram o previsível período de desânimo. Satanás sabe que se nos fazer desistir, pode impedir que o nosso problema se resolva e prejudicar o avanço da obra de Deus. Neemias sentiu todo o desânimo do povo, mas nunca deixou de lado a construção. Havia problemas, mas ele não deixaria de lado a ordem que recebera de Deus. Mais tarde, Sanbalat e Gesem tentaram uma armadilha para fazer Neemias diminuir o ritmo de trabalho. Eles o convidaram para uma reunião, mas Neemias enviou mensageiros para dizer que executava um grande projeto e não podia descer. Não importa quanto você se sinta aflito, continue trabalhando. Concentre-se no todo. Os homens de Neemias foram distribuídos ao longo do perímetro do muro e não conseguiam se comunicar para incentivar uns aos outros. Só conseguiam enxergar sua parte do buraco no muro e sua parte do monte de entulho. Era difícil manter a perspectiva e ver o conjunto. Pode ser, por exemplo,
que você só enxerga o trabalho pesado e enfadonho na sua vida, mas precisa ver o que Deus está fazendo em você, com você e por você. E então se agarrar a esta esperança, pois ela vai te ajudar a superar os momentos difíceis. Em Neemias 4, esse líder posicionou as pessoas ao longo do muro, em fileiras, que podiam visualizar a unidade da sua força de trabalho. Em tempos de desânimo, corra, não caminhe para a palavra de Deus. E quando o coração estiver aflito, leia a Bíblia. Não espere ter vontade. Eu sei que é difícil, mas precisamos reagir. A Bíblia não é um livro comum. O Espírito de Deus habita em suas páginas. Você pode servir a Cristo de coração e ainda mesmo se sentir desanimado. Mas a Bíblia ordena que não nos cansemos em serviço, porque no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ficamos deprimidos porque perdemos a perspectiva de quem estamos servindo, por que estamos servindo e como Deus pretende nos recompensar. Precisamos nos lembrar da colheita. Também no capítulo 4 de Neemias, vamos ver pessoas ajudando umas às outras. Os desgarrados de Neemias uniram-se para formar uma equipe e manter um compromisso. Alguns eram carregadores, outros guardas, outros construtores, mas todos eram combatentes. No final dessa passagem, vemos que eles ficaram acordados a noite toda. Estavam absorvidos demais no trabalho para voltar para casa à noite. Precisariam ajudar os outros mais fracos a carregar e os mais baixos a subir. Eles carregaram o fardo uns dos outros. O desânimo tende a nos isolar. Faz com que nos voltemos para nós mesmos, o que gera muita autopiedade e faz perder a noção de conjunto. Neemias procurou mudar essa situação. E eu digo para você, o nosso fardo fica mais leve quando carregamos o dos outros. E essa é a intenção de Deus. Ele não deseja que você carregue o seu fardo sozinho. Desvie o olhar do desânimo e o direcione para a coragem que outras pessoas demonstram. Em Mateus 11, 28 está escrito: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos e irmãs, Jesus é a esperança do mundo. Vamos nos envolver nos braços do Senhor, todos os que estão sobrecarregados, para que possamos sentir o alívio dos nossos fardos. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, frustrados, sobrecarregados, desanimados. Mas nesse dia de hoje nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha nos ajudar a carregar o nosso fardo, que o Senhor venha nos aliviar, Pai. Nós colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Te agradecemos porque o Senhor tem, até aqui o Senhor nos ajudou. Somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória e toda a majestade. E neste momento quero te pedir por aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que já não aguentam mais de dores, de aflições. Visita cada um e muda a história dessa pessoa. Cura, salva e liberta. Visita aqueles que estão com problemas financeiros. Envia provisão, muda a história dessa vida. Também quero te pedir por aqueles que estão com problemas na família. Que o Senhor venha repreender toda briga, toda contenda, toda divisão. Mas que o Senhor coloque em cada casa a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. E principalmente que o amor do Senhor venha sobre este lar, em nome de Jesus. E por isso nós já te agradecemos, porque pelos olhos da fé, nós temos a convicção e a certeza de que nós vamos conseguir concluir a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas, porque nós não vamos nos desanimar, não vamos dar ouvido às palavras negativas, mas nós vamos continuar avançando em direção ao alvo, em direção ao Senhor. E já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.